Boa noite, tá começando mais um Eu Sou podcast e hoje a gente vai ter uma pastora, a pastora Elaine. Espero que todos fiquem com a gente até o final, tá bom? É, eu vou subir aqui já o Sam, tá aí esperando aí, já mandei o convite e o pessoal já tá entrando, já entrou a Sônia. Fala, André. Fala, Sam, Beleza? Boa noite. tudo bom, Sam? Bom, e você? Rapaz, sua barba tá bonita, hein? Bonita, né? Impressionante. Eu tô tentando deixar a barba, mas não tô conseguindo, viu, Sam? Ah, eu também. A minha é muito falha. É falha mesmo, é. É isso que eu É, tava percebi. vendo. Então Faz vou parte. esperar o Luke entrar aí. Beleza. É, hoje é a live com a pastora Elaine, Pastor Elaine. tá? Ela tem um testemunho para passar pra gente. E tá sendo muito bom fazer o podcast. Tá atingindo muitas almas, né? Amém. E só para deixar avisado aí para todo mundo, essas lives que a gente faz, depois ela é adicionada no canal do YouTube que a gente tem, o canal Eu Sou Podcast. Ela fica gravada aqui no Instagram também, então quem quiser assistir pelo Instagram consegue assistir também. E depois eu passo ela em formato podcast, que é som, né? Só tem o áudio da live. Quem quiser ouvir, vai lá no Spotify e coloca lá Eu Sou Podcast e pesquisa como tem uma pesquisa lá que você faz, que você, em vez de você colocar a música que você quer, você coloca pesquisar canais, né? E aí tem uma opção lá que aparece o Eu Sou Podcast lá. Não é difícil, não. Colocou lá, vai colocar um pouquinho para baixo, já vai aparecer lá, tá bom? Quem quiser, quem quiser ver, tá lá. E também no Instagram tem o link do canal, né? Ali na barra de rolagem tem o link do canal. Quem quiser acessar pelo Instagram, é só clicar no link lá e já vai ser direcionado automaticamente para o canal do YouTube, tá bom? Cadê o Luke, Sam? Luke tá vindo aí, tá chegando aí. Tem um pessoal Então aí vamos. mandando a paz do Senhor a todos aí Isso, na ó. live. Aqui, ó, já entrou a Sônia. Deixa eu entrar aqui para mim ver quem tá aqui. Entrou a Sônia, a Sandra, a Elisângela, o Juninho tá aí com a gente, Márcia, Helena e Thalita. Tá todo mundo já com a gente aqui esperando o começar. A Márcia mandou Bem-vindos. aqui, a paz. É, vamos esperar entrar a Elaine e o Luke, tá? Acho que o Luke deve estar falando com a Elaine lá, acertando lá Sim, os detalhes com ela, legal. tá bom? E também tem o canal, tem uma página no Facebook, que se você colocar lá, Eu Sou o Podcast, vai aparecer a página lá do nosso podcast. Nessa página do YouTube, a gente tem ali, eu posto todos os vídeos, né, que saem no canal, e eu posto também o áudio, né? Quem quiser acessar por lá, só entrar lá na página do Facebook e acessar por lá, tá bom? Inclusive, a página do Facebook é onde a gente tem mais visualização. O pessoal acessa bastante pela página, né? É O pessoal verdade. compartilha e ajuda bastante na divulgação dos testemunhos, tá bom? Legal. E Deixa eu quem ver aqui assiste pelo se. YouTube, né? Quem assiste pelo YouTube, dá um compartilhar, um comentar, dá um like Exatamente. também. Ajuda bastante a engajar o vídeo, né? Para alcançar mais alma. Isso. É Alcançar assim, mais vidas. se você quiser ajudar uma pessoa, né? De repente tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra e, e aí vai ajudar bastante essa pessoa, né? Tá. De repente você manda para ela lá o áudio, manda o vídeo para ela lá, ela ouve e ajuda bastante.
Eu tava ouvindo ontem o pastor Samuel, lá da Voz da Verdade, e ele tava contando que ele tava na rua e ele viu um cara na beira de um viaduto, né? E aí o cara tava parado lá, tava comprando pão, ele foi até o rapaz ia conversar com ele. E ele viu no olhar do cara que o cara tava querendo se jogar do viaduto, né? E Deus colocou ele lá naquele momento para poder ajudar essa pessoa. E às vezes a gente está em casa e tem alguém precisando. Aí o que que você faz? Pega o vídeo, manda para a pessoa, de repente você vai estar salvando uma vida, né? Às vezes você não sabe, mas você pode estar salvando uma vida, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá. É, o Luke ainda não entrou e nem a É, pastor pastora. Helena. Isso. E aí, Sandro, como é que tá as coisas aí? Tranquilo, trabalhando bastante, né? Graças a Deus. Ficando Ah, 99% do tempo em casa. Eu trabalho home office, né? sim, sim. Fico aqui. Só saio pra treinar só e volto. Você sabe que semana que vem agora, semana que vem não, Essa semana. amanhã, Amanhã, né? amanhã já tem uma live, né? E o Exatamente. rapaz, a pessoa botou essa live aí pra Travou. quarta-feira. Legal. Travou? Travou e o Destravou? Luke entrou aí também. Destravou. Então tá bom, deixa o Luke entrou. Deixa eu ver, colocar ele aqui. Então, continuando, na quarta-feira vai ter também uma pessoa muito especial, né? Ó, entrou aqui o Luke e a Elaine, ó. Vamos aqui colocar os dois já. Mandei aqui para a Elaine e eu vou mandar para o Luke. Aqui o Luke. Pronto, tá aí. Mandei para os dois. A paz, irmão Luke. Paz, Rapaz, beleza? beleza? Tudo bom? Tranquilo, pô. Tranquilo, na paz aí. Eu tava falando agora aí do nosso convidado de amanhã, que vai ter uma live amanhã, né? Um convidado. E semana que vem tem um cara que é muito especial pra gente aí também, que é o nosso parceirão aí, colega de infância aí. Vamos ver se daqui a pouco ele entra aí. Eu não vou Daqui a ficar pouco ele entra. divulgando quem vai fazer, porque é um de cada vez. Eu mandei aqui o convite para a Elaine, a pastora Elaine. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Não, ainda o pedido tá lá para poder entrar. Então é um amigo nosso de muitos anos já, desde criança, que tem uma história legal também para contar para vocês aqui na semana que vem, tá bom? Top. E aí, Luke, Isso como é aí. que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus, irmão. E vocês? Graças a Deus, Tô bem. naquelas, Correria, né? né? Cada dia mais velho. Tô com as Faz olheiras parte, aqui faz que parte. tô com as olheiras que tô parecendo um guaxinim aqui já. Não, tá tranquilo, eu também tô ficando mais tiozinho aí. O importante é ser feliz. Falando nisso, o Luke Ah, fez fez aniversário aniversário anteontem. essa semana, rapaz. Fez, dia Olha só, 6. anteontem. Parabéns. Gente, vamos dar os É nóis, parabéns pô. pro Luke aí. Todo mundo cantando parabéns. Parabéns Depois, aí no nos final, comentários. a gente canta um parabéns para ele, tá? Vamos mandar os parabéns aí nos comentários. Gente, eu acho que. Deixa eu ver. A pastora. Deixa eu mandar de novo aqui, tá bom? Ver se chegou aí. Isso, é só ela aceitar. Pastora, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. Acho que deu. Deu certo. Conseguiu. Eu. Bem-vinda. Boa noite, Obrigado. pastora. Paz. Boa noite. A Boa paz do noite. Senhor. A paz. Amém. Ô, Luke, começa aí. Começo. Paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Gratidão aí pela oportunidade de estar com a gente aí no podcast, né? De aceitar esse convite.
para trazer o seu testemunho aí, para edificar a fé dos irmãos e agregar, né, valores aí, né? Que a gente acredita num Deus vivo e ele ainda continua curando, salvando, e isso não Verdade, acabou. Não ficou somente escrito naquele livro sagrado maravilhoso, né? Então a gente está aqui verdade. hoje no podcast Eu Sou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo todos vocês que estão Amém. no chat e vamos para cima. Pastora, pode se apresentar para nós, por gentileza? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Elaine. Eu sou da Assembleia de Deus Leão da Tribo de Judá, da Vila Miriam. É para contar já o testemunho ou só me apresentar? Não, calma, calma. Tá. Segura, Então, segura. eu sou a pastora Elaine, então é eu que vou contar o testemunho. Isso. Bora lá. Pode falar aí, Bora lá. gente. André. Ô, Bem-vinda. pastora, boa noite. Olá, Dana. Boa noite. Eu queria deixar um recadinho aqui antes de começar. Quem quiser mandar Sim, pergunta para a pastora Elaine, tem um ponto de interrogação aqui embaixo da live aqui. Manda para mim a pergunta, vai aparecer para mim aqui, eu repasso para ela, tá bom? Pastora, como é que foi o início da sua trajetória aí? Quando, assim, como é que foi assim a sua infância? Como tudo começou? Como você passou dificuldade? Como é que foi assim, no começo? então, o início, eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, meus pais estavam separados. E antes deles separarem, né, que eles não viviam bem, às vezes nós achamos que as crianças não percebem as coisas, mas percebem tudo. Acho que algumas, pode ser que não, mas algumas sim. E a minha avó, a mãe da minha mãe, convidava a minha mãe para ir no centro levar a camiseta do meu pai, porque a minha avó era feirante e meu avô. Então tinha uma cliente que comprava cebola, ele era ceboleiro, na feira de quarta, lá no Jardim Cidade de Pirituba. E aí essa Bila, eu não esqueço o nome dela, eu era criança, era mãe Bila, acho, convidava a minha avó para levar minha mãe, que tinha problema no casamento, tudo para levar as coisas lá. Minha mãe levou algumas vezes e levava nós, eu não entrava. Quando ela me colocava dentro do centro com eles sentado, eu saía. Ela me colocava novamente, eu saía. Aí tinha um moço, que eu nunca mais esqueci o rosto dele, ele estava, acho que, né, com a entidade lá que ele fala, incorporado, ele estava com uma ruda. Quando a minha mãe falou, vem pra ele benzer, ele falou, ela não vai ficar aqui, ela não vai entrar aqui. Aí eu saí pra fora e pra fora eu ficava. E aí minha mãe e meu pai se separaram, aí minhas tias, as duas irmãs do meu pai trabalhavam no centro. Hoje uma, para a honra e glória do Senhor, ela é da Universal do Reino de Deus, é obreira Late ali. Elas ficavam no centro em frente à casa da minha avó. E sempre que minha outra tia incorporava Cosme e Damião, que eles falavam que era pro bem, não sei o que, ela ia atrás de mim para me dar os doces. Eu não comia os doces. Eu tinha pavor. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra, nada, mas eu tinha pavor dessas coisas. E aí, um dia uma vizinha minha estava indo para a Igreja Universal, eu tinha 12 anos, ela já era senhora. Eu falei, onde a senhora vai? Ela falou assim, eu vou para a igreja. Eu falei, leva eu com a senhora? Ela falou assim, tem que ver se sua mãe deixa. Aí pediu para minha mãe deixou. Eu tinha 12 anos, e aí os dois já estavam separados, aquela situação toda, né? Que era meio conturbada, afetou muito a minha irmã mais velha, né? Que de início, né? E aí eu fui para Universal com a minha vizinha, aí eu gostei. Tava falando de Deus e eu falava, nossa, esse Deus, eu escutando os testemunhos, o testemunho estava edificando a minha vida. E testemunho daqui, eu falei, eu comecei a ir sozinha lá na Universal. E aí comecei a ir, eu tinha 12 anos, né? Eu só com a permissão da minha mãe que eu poderia ir. Aí eu participava do grupo jovem lá. E assim, ninguém era cristão na minha casa, na minha família, ninguém. Aí tinha uma tia que era lá de Murato, que ela era missionária, meu tio pastor, que era a irmã da minha mãe, mas vivia distante, né, assim, nesse tempo. Aí eu ia para a igreja e minha mãe ficava, você vai ser beata igual a sua tia, que ela não entendia nada também, falava, vai acabar sendo igual a sua tia, uma beata, não sei o quê.
Aí quando ela, ela falou, não, eu agora vou te pôr no catecismo, na igreja católica. Eu não ia. Aí eu já não fiquei mais firme na Universal Hino, no grupo jovem participando. Aí ela me colocou na igreja católica para fazer catequese. Aí eu fugi, eu não ia nas aulas. Eu entrava ou numa Crisma, escola catequese. dominical da Assembleia, ou em alguma igreja, ou eu ficava conversando com as minhas amigas em algum lugar, mas não ia pra lá, não gostava, eu tinha pavor. Eu olhava as imagens, eu tinha pavor, tremor, eu não gostava. Deus acho que já me fez para não gostar dessas coisas. Não foi nessas coisas que o inimigo laçou eu. Essas coisas não. Eu já tinha esse temor. Porém, né, o inimigo não desiste quando ele sabe quando Deus tem promessa, e eu não fiquei firme na igreja e fiquei no mundo. Aí quando eu fazia coisa errada, eu ia para assalto com meus amigos, ia para baile, tudo. Eu engravidei com 16 anos do meu filho mais velho. Aí eu tive ele, mas eu não fiquei sossegada depois que eu tive ele. Eu comecei a vender droga, eu vendia droga. Minha irmã vendia no mesmo ponto que eu. E meus amigos todos eram todos dessa vida, e eu nunca parei de fazer alguma coisa errada, eu fazia. E mesmo conhecendo a Deus. E eu ia para a igreja. Aí, quando foi em 96, eu fui numa igreja na Bonilha, que é a Coluna de Deus, que é a igreja que minha mãe congrega até hoje. Lá eu aceitei Jesus. E meu Amém. filho tinha 1 ano, ele tinha 1 ano. E eu fui lá e aceitei Jesus. O irmão estava cantando o louvor da harpa e aquilo foi entrando em mim, e eu lembrando de quando eu conheci a Deus. E aí eu Glória a me Deus. rendi a Deus, me batizei e fiquei firme. Mas aí eu caí de novo, fui pro mundo. Aí eu tive mais 2 filhas. Eu vendia droga, fazia coisa errada, ia pros assaltos com os meus amigos. E assim, aí eu acabei conhecendo meu esposo. Quando eu fiquei com ele, o esposo que Pastora, eu tô até hoje. Oi, pastora, oi. conta pra gente aí como é que foi esse negócio de venda de drogas, de, de criminalidade. Eram amigos seus? Como é que era esse pessoal? Eu era envolvida, meus amigos, assim, o círculo de amigos era tudo envolvido. Alguns traficavam, alguns roubavam, alguns usavam droga, a maioria usa droga, quem é envolvido com essas coisas também é com a droga, é usuário. Eu nunca usei, eu já experimentei a maconha, mas não gostei, e nem droga, eu bebia, mas eu comecei a beber também depois que eu já tinha meus 3 filhos, que era para ter 27 agora, a de 24, que vai fazer 24 dia 16, e a de 23. Depois deles que eu comecei ainda a beber bebida alcoólica. Cerveja também, que eu não gostava de nada forte. Mas os meus amigos, assim, tinha amigo de facção, tudo que... Meu marido, ele roubava, ele era assaltante, ele traficava, já ficou preso. E minha irmã também fazia as coisas erradas, ela já ficou presa. Das minhas amigas ainda acho que a única que não foi presa foi eu, que fazia Tá. coisa errada. Sandro, você Tem, tem alguma tem, pergunta tenho referente a esse sim. assunto? Tenho sim. Primeiramente, bem-vinda, Elaine. Eu sou o Sam, aqui Obrigada. do podcast, né? E eu quero fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, Sim. que você falou que teve divórcio na sua família. Tem como você contar um pouquinho mais detalhado, assim, como que foi esse trauma para vocês? Porque eu sei que isso acaba atrapalhando não só uma família, mas envolve muitas famílias, né? Envolvem Sim. crianças, várias Uhum. vidas. Então seria legal falar um pouco sobre o divórcio, até para alertar quem está passando por esse problema, né? Para pensar 1000 vezes antes de fazer alguma besteira, tomar algumas É, decisões. Às vezes no é. calor, né? Acaba tomando decisões e às vezes não é o que Deus quer, entendeu? Porque o casamento é sério, é sagrado, né? Quando faz Exatamente. uma aliança, um com o outro faz com Deus também. Então, e depois quando envolve os filhos, né, uma Sim. família.
ninguém pode pensar por si mesmo só e agir por si mesmo. Porque eu era muito apegada ao meu pai. Por mais que ele bebia, ficava no bar, bebendo, estava sempre jogando, para os dois não dava mais. Só que se os dois procurassem a Deus, eu sei que teria restauração, né? Mas eles não conheciam a Deus na época, e aí a melhor opção deles foi a separação. E como eu era muito apegada com meu pai, me doía. E quando meu pai falava que ia ficar comigo, acho que só porque eles brigavam muito, né? Mas ele falava por causa da briga, acho que para provocar. Minha mãe falava que ia ficar comigo. E eu ficava com medo, às vezes eu falava, se eu for com meu pai, deixar minha mãe, então eu vivia naquele medo. Aquele medo tomou conta de mim. E eu falava assim, e agora? Mas também eu jamais queria falar, eu quero meu pai e não querer minha mãe. E falar, eu quero minha mãe e não quero meu pai. E assim, mexeu muito com nós, porque mesmo que eles brigavam, mesmo que eles não se entendiam, nós queríamos que eles ficassem juntos, porque os filhos amam os pais, e os pais amam os filhos. E para a criança é difícil entender, o adulto já entende mais, já vê por outro lado, já acha, então cada um para um lado, porque quando nós já somos mais crescidos, nós também temos a nossa vida circular, que já não é tão grudado com os pais. Mas os filhos pequenos, principalmente que é os pais próximos, perto. Então, e aí eu sei que mexeu com a cabeça da minha irmã começou a fazer as coisas erradas, já de imediato ela já começou a aprontar, usar droga, tudo isso. E eu ainda me segurava, eu ainda me segurava assim, eu era mais recatada, eu era mais tímida, que a minha irmã é mais ousada. Eu era mais tímida, mais calada. Mas o que eu fazia? Porque eu queria ficar no meio dos meus amigos, das minhas amigas, das coisas erradas. Ali era onde a gente esquece o que passa em casa, né? Quando chega em casa. Aí meu pai largou minha mãe e a gente passou fome, necessidade. Assim, fome literalmente não, porque Deus não deixa. Mas nós passamos uma grande dificuldade em que os amigos dele se movimentou para ajudar nós. E minha mãe não trabalhava. Então ele deixou minha mãe, nós morava de aluguel. E minha mãe pegou e foi pedir emprego. Essa parte do testemunho que é sempre que a gente quer esquecer, é o que mexe com a gente, né? E Sim. Minha mãe foi pedir emprego, desesperada. Né? E primeiro aquelas pirraça, briga de não pagar pensão nem nada, e nós passamos dificuldades. O amigo dele falou também, ele vai passar vergonha. Uns que não aceitaram, aí ficaram pedindo as coisas para ajudar. Só que aí o dono da casa vendeu a casa, que nós morava de aluguel, que ele era muito bom ser um tenor, mas vendeu para as pessoas que queriam morar. Minha mãe não tinha condições, minha mãe foi pedir um emprego, aí ela chegou numa empresa e falou assim, tinha uma vaga e um monte de gente. Ela falou assim, eu preciso trabalhar, me ajuda porque eu tenho 3 filhos e eu preciso de um emprego. Aí o encarregado, ele falou assim, o emprego é seu, você pode começar amanhã que o emprego é seu. Ele viu a história dela, quando chegou lá, nós ia ser despejado porque as pessoas que estavam comprando a casa precisavam. Aí se ajuntou uma mulher que era inquilina dessa casa, o seu Paulo, na verdade, o marido dela, da dona Júlia, eu não esqueço. Ele ajudou ela, ele falou, uma amiga que a minha mãe arrumou, ela foi muito amiga, tinha acabado de conhecer na empresa Bate Plástico, ali no Barrancão. Ela ajudou e outra pessoa ajudou ela foi e comprou um barraco que nós fomos morar. Isso aí mexeu comigo muito. Porque minha mãe, eu falei, eu não vou morar no barraco lá na favela com os favelados. E aí minha mãe falava, não, nós temos que morar, senão nós vamos pra rua. Minha mãe mudou, fez a mudança, eu fiquei com o colchão na casa. Eu e minha irmã dormimos mais um dia na casa, porque eu não queria ir pro barraco. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Esse testemunho aí toca com o coração da pastora, porque só a gente sabe. A pastora falando agora, eu sinto a presença de Deus aqui, porque eu passei por algumas fases também particulares aí, com questão de pai e mãe, e ela falando disso daí, eu lembrei de algumas cenas aqui, tocou no meu coração. Eu entendo a pastora completamente, pastora. E eu tenho muito orgulho do seu testemunho, sabe?
E isso mostra o quanto Deus é conosco, né? Porque às vezes é uma situação que às vezes uma criança, um adolescente não quer aceitar, mas está vindo de outras coisas antigas e às vezes aquilo não é nem para aquela criança estar passando mesmo, mas ela pega toda aquela carga e segura com ela e passa por aquilo. Mas eu acredito tanto num Deus que eu sei que a pastora também crê nesse Deus perfeito, que todo esse trajeto, que todo esse lugar, todos esses lugares que a pastora passou foi para edificar a fé e foi para forjar o caráter. Né? E a gente dá valor hoje nos mínimos detalhes, em tudo que a gente tem, né? Glória a Deus, pastora, pelo seu testemunho. Pode continuar, Amém. fica à vontade. Amém. Então, nós não queríamos ir para lá, né? Porque para nós era novo. E eu e minha irmã não fomos. No primeiro dia nós dormimos lá na casa. Mas depois o Santo Tenor passou a chave para Marlene. A Marlene e os vizinhos se tornou muito amigos da minha mãe, amigos nossos, né? E aí nós fomos morar lá. E aí eu amava meu pai, eu queria uma revolta dele. Mas Deus tratou, porque Deus é Deus que trata. Eu queria uma revolta dele dentro de mim, que eu não queria mais nem... Mas ele era apaixonado por mim, porque ele queria que eu estivesse lá, que ele me levava para estádio, para o bar, para todo lugar. E ele queria que eu estivesse lá com ele sempre. E aí eu fiquei com revolta, falei, eu não vou obedecer ninguém, aí eu quis fazer tudo errado. E é onde o inimigo opera, ele, em vez de nós seguir a Deus, que Deus tem o melhor para nós sempre, o inimigo ele aparece com o projeto dele, que é falido, que para a glória do Senhor nós estamos aqui hoje, né? E Aleluia. nós acaba fazendo as besteiras da vida. E aí por isso que nós fomos pro caminho errado. Mas nós era felizes com a minha mãe, porque minha mãe, ela sempre lutou, sustentou nós de todas as formas. E meu pai depois acabou ficando sozinho lá na casa da minha avó e do meu avô, e nós sempre presentes na vida dele. E Deus que curou tudo que eu tinha, mas desde nova. E aí eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, fazendo as coisas erradas. Antes de eu ficar com meu esposo, teve um dia que eu estava na frente de uma padaria no ponto final, esperando minha amiga ir embora, pegar o ônibus com outros 2 amigos. E eles falaram assim, porque Deus, ele promete, ele cumpre, ele fala, se ele tem promessa, ele zela, ele cuida. Aí nós íamos num assalto no dia seguinte, que ele estava planejando. Eles falaram, vocês vai com a gente, os 2. Aí nós falamos, nós vamos. E eu já tinha meu filho. Aí falou, nós vamos amanhã. Aí eu falei, tá bom. Aí acabou o culto na congregação que era próxima. Aí o pessoal da congregação passou por nós. Mas nós, jovens, nem aí tudo, né? E eu afastada. Quando ele voltou de volta, eu senti uma quentura nele. Ele voltou de novo e eu senti ele muito quente. Aí, de repente, ele veio, pôs o dedo bem do meu rosto e falou, moça, vocês estão planejando um assalto amanhã, mas se vocês for... 3 vai ficar lá, porque vai descer a sepultura. E 1 vai pra cadeia. Eu falei, como ele sabe? São 4 pessoas mesmo. E minha amiga tinha acabado de pegar o ônibus. Aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, impactada, e ele parecia que ele pegava fogo na minha frente. E ele falou, se for, vai ficar. Deus mandou parar aqui, eu não quis. Eu fui até a minha casa, Deus me incomodou, eu voltei. Passei por você umas 3, 4 vezes. Eu falei, eu vi. E eu percebi ele passando. E ele falou assim, se for, vai ficar. Meus 2 amigos ficaram parados assim, olhando. Aí ele foi falando tudo da minha vida. Ele falou, e você fala que você nunca vai casar. Eu tinha isso, eu sempre tive tudo pelo casamento da minha mãe e do meu pai, tudo que eu via. Eu falava... Eu posso ficar com alguém, mas nunca vai dar certo de eu ficar, que eu não vou querer morar, casar. E aí eu tinha isso também. E aí ele falou, você vai casar sim, você vai ter sua família sim. E ainda que você fala não no seu coração, mas é Deus que vai tratar. E lá no fundo você sabe que você tem um temor de Deus. E você vai casar com alguém que você vai trazer do mundo para a presença do Senhor. Vai ser seu fruto. Glória a Deus. Mais de 20 anos que isso faz uns 26, 25 anos. E aí eu falei, amém, tudo, mas, né, eu não tinha essa vontade, né. E aí eu fiquei com meu marido dava bastante trabalho,
Então eu falava com ele que eu não vou casar, né? E ele dava muito, muito, muito trabalho, e assim, mas eu também, então nós era ferro e fogo, eu também era bicuda, e ele também, nós se matava praticamente. Era briga com faca, com tiro, com tudo. E era briga feia. Aí meus filhos foi crescendo assim, os três mais velhos. E ele não podia ter filho. Porém, ele cuidou dos meus três filhos como filho dele. Com toda essa loucura nossa, ele sempre teve amor, sempre, né? E aí, ele não podia ter filho, e Deus um dia falou numa briga nossa, porque aí ele tomou tiro. E eu sempre orava, eu falava pra ele, quando ele ia preso, quando ele ia preso, eu sempre falava pra ele, ora que eu tô orando, fazendo campanha, mesmo que eu não ficasse firme, mas eu sempre falando de Deus pra ele. E aí, quando era Natal, Ano Novo, eu ia com ele para a igreja para passar o Natal lá e Ano Novo. Mesmo que depois fosse para Gandaia, qualquer coisa para passar a virada do ano ou o Natal. E sempre falando de Deus. E aí, um dia ele sofreu um acidente de moto. Antes dele sofrer, nós estávamos brigando. Aí um amigo nosso, Emerson, chegou lá, né? Ele era novo convertido, ele roubava com meu esposo. Ele fazia tudo errado, só que ele estava convertido. E aí ele chegou na minha casa, nós estávamos numa briga, debaixo de uma contenda, mas ele foi em espírito. Aí ele falou assim, olha, eu ouço as suas orações sim, que eu pensava, Deus nem escuta minhas orações, né? Porque eu sou pecadora, eu sou falha, eu conheço a Deus e fico no erro. Mas eu não tinha força também, né? E aí ele pegou e falou assim, eu ouço suas orações sim, eu tenho livrado ele por causa das suas orações. E eu vou dar o sinal, e eu livro ele. Todos os livramentos são através das suas orações. E eu orava. E aí ele olhou e ele pensou, ué, por que ele tá falando aquela hora? Ela briga, ela me xinga, né? Então ele não via que eu orava. Aí falou, ela ora por você sim, ela ama você. Falou assim, eu escuto as suas campanhas. Porque eu falava pra ele, quando ele tava preso, faz a campanha pra liberdade, tudo. Ele acabava pedindo pra Deus sempre um filho. Ele era estéril. 0% de chance de ter filho. E aí ele falava, olha, eu escuto suas campanhas assim, eu recebo e eu sei, eu concedo o desejo do seu coração, eu vou te dar um filho. E para você saber que eu sou Deus, eu vou te dar 2. E eu tenho os 2, Aleluia. o Kevin e o Pedro Arthur, Aleluia. os filhos da promessa. Aí são os 5 filhos, né? Que eu tinha 3, aí nós sempre naquela guerra, tudo, e aí eu já não aguentava mais, o Pedro era bebê, tinha 1 ano, aí eu comecei ir para a igreja e falava, Deus, não dá mais para ver nessa vida e tudo, e Deus me deu forças para mim continuar buscando, meio à guerra e tudo. Porque sem o Senhor é essa vida escrava, essa vida que o diabo faz. E aí eu falava para ele, aí eu falei isso, Deus falou comigo, falou assim, ó, porque você fez um propósito, o inimigo vai se levantar. Mas fique em paz, porque eu tô no controle. Pois aí ele piorou um pouquinho mais. Aí um dia eu falei pra ele, olha, você tinha que trabalhar. Aí ele falou, você vai ver, eu vou matar, vou roubar, vou acabar com tudo. Eu falei, é o inimigo, né? Porque o inimigo veio pra matar, roubar e destruir. E aí eu falei assim, não vai adiantar eu falar. E Deus falou pra mim mudar todo momento. Eu falava, mas porque eu já trabalhava, cuidava dos meus filhos, eu falei... Mas aí a mudança era minha, eu tinha que silenciar, apenas orar, buscar Deus, porque a oração muda, porque minha mãe já era crente. Sim. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, minha mãe já era crente. O Pedro tem 12 anos, ele tinha 1 ano quando eu voltei para os caminhos do Senhor. E minha mãe foi para a igreja que eu fui batizada, a igreja que eu congregava, depois que eu saí. Minha irmã também foi. Pastora, você Oi. falou um negócio interessante, que às vezes a gente falou isso na última live, eu não sei se foi na última agora, se foi na penúltima, que às vezes a pessoa acha que ela tem que se tornar perfeita para ir para a igreja, né? E você falou pra gente, você contou pra gente que mesmo fazendo coisas erradas, você continuava insistindo em buscar Deus, continuava insistindo em ser uma pessoa correta, mas você estava lá. Eu acho que é isso que é importante. A pessoa, ela não tem que, eu vou parar de fazer tudo que eu faço, vou para a igreja. Não. Vai para a igreja do jeito que você tá, né? Não tem ninguém perfeito dentro da igreja, não tem ninguém santo dentro da igreja, né? Verdade. Então vai para a igreja do jeito que você tá e lá Deus vai mudar a sua vida. Então, pastor, eu queria que você contasse pra gente como é que foi aí a mudança
E como foi que você chegou a se tornar pastora? Então, aí eu fui para a igreja, né? E aí eu fiz esse propósito, pedi para Deus, né, me ajudar. Falei, Deus, é só o Senhor que pode me ajudar a ficar firme, porque eu sei que só o Senhor é o caminho. Não tem outro caminho. E o sofrimento, assim, sendo o cavalo do diabo, é nossa escolha. Então, eu escolho o Senhor, então me ajuda. E aí eu comecei para a igreja e eu já estava morando no Jaraguá. E eu ia lá em Pirituba. Que eu ia na Leão, porque minha filha foi um dia e falou, mãe, eu fui na Leão, que ela já estava indo na igreja, ela tinha 12, 13 anos na época, ela ia na igreja, fazia parte do gesto, deixava o bilhetinho pra gente não brigar, que ela amava nós e indo pra igreja. Aí ela falou, mãe, tem uma igreja muito legal, vamos lá? Vamos. Fui, gostei, e aí eu fiquei indo lá. A vizinha lá de Pirituba, que era da casa da minha mãe, estava indo, eu fiquei indo lá. Então eu estava aqui no Jaraguá. Quando nós queremos se esforçar, não tem o que impede. Eu não tinha dinheiro, não estava trabalhando, tinha o Pedro de 1 ano, o Kevin de 4, elas maiorzinhas, mas eu pegava o ônibus aqui e ia lá. Pegava o ônibus aqui e ia lá. Ou se eu estivesse lá na casa da minha mãe em Pirituba, eu ia lá. E aí eu queria, porque eu fiz o propósito, eu queria. E aí eu levei ele algumas vezes, ele foi... Primeiro ele não ia, e depois ele foi e gostou. Ele ia em outra igreja que eu ia de um amigo nosso, e aí ia também na Coluna de Deus, que ele era acostumado às vezes, mas aí ele não tinha ido ainda. E quando ele foi, ele gostou. Só que aí ele não ia, mas eu ia, eu tava indo firme. Aí o inimigo falou que ele ia piorar um pouquinho, até que ele ficou pior. Só que aí, um dia eu fui na igreja, levei minha irmã falou assim, eu gostei muito. Aí eu não queria esse dia, porque tava uma contenda, eu tava bem... Aí ela falou, vamos que eu gostei. Nesse dia eu fui, aí Deus falou... Antes da meia-noite eu mudo sua história. Eu falei, é impossível antes da meia-noite Deus mudar a minha história. Não tem como, né? E meu marido era usuário de droga e ele fazia tudo errado. Só que aí foi onde Deus começou a mudar a história. Eu cheguei em casa, ia ter briga, certamente que tinha. Aí quando eu cheguei em casa, ele estava dormindo e o Pedro, que era bebê, ele ficou pulando nele. Ele tinha 1 ano e 6 meses. Ele ficou pulando nele, ele não acordava. Aí, isso era antes da meia-noite, né? Eu falei... Aí ele não acordou. Quando ele acordou de manhã... Eu tava fazendo as coisas, ele tomou banho, foi pra lá, foi pra cá. Quando eu tava mexendo nas panelas, assim, no fogão, ele foi lá e falou, olha, Elaine, ele falou assim, eu sei que eu sou errado, que eu faço as coisas erradas, que você tá se esforçando pra tudo ficar certo, tudo ficar bem. Aí ele falou assim, eu vou procurar um emprego, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, Glória a Deus. ele tem poder pra fazer o que ele traz existência onde não existe nada. E aí ele foi e procurou, e a minha irmã achou um emprego, ajudou ele e foram trabalhar na gráfica. Mas ele ainda usava droga, era usuário, e para usuário não é fácil, né? Às vezes as pessoas criticam muito, mas não é fácil, não ter o controle, é só Deus mesmo para libertar e controlar. E aí ele foi, mas já um passo, começou a trabalhar. E eu buscando a Deus, perseverando, Deus abriu a porta de emprego, e eu ia de carona de ônibus. Daqui de Jaraguá, lá pra igreja. Ia com as crianças. Depois, quando eu vinha, eu voltava de carona com um colega do ônibus, o William. Ele dava carona, então eu esperava o horário dele lá no ponto. Às vezes nós ficava até 40 minutos, 1 hora e meia para pegar com ele para vir embora. Mas valia a pena, porque ele estava servindo a Deus. E aí, Deus foi mudando a história. Porque todo sacrifício Deus recebe quando é para ele. Aí ele começou, e aí ele fez uma campanha, ele e um amigo dele. Começou uma campanha lá de quarta, só que eles vendiam droga, eles tinham ponto de droga. Então eles saíam do ponto de droga e ia lá pra campanha, na igreja. No último dia da campanha ele não foi. Quando ele não foi, aí eu me entristeci, eu falei, mas eu não vou falar nada, porque Deus continua no controle. Se eu falar, causa ira, eu não vou suscitar ira nele. Aí continuei orando, e Deus foi transformando a vida dele. Aí Deus foi mudando a vida dele. Aí um dia ele subiu pro monte, esse amigo foi e falou, olha, eu vou largar o crime, essas coisas, eu quero ficar firme. E aí ele falou também, esse amigo levou ele pro monte, ele foi pro monte, ele deixou tudo, cigarros, coisas, tudo que ele tinha lá no pé do monte, subiu. Ele orou, chorou, pediu a Deus, e Deus, ele acendeu os gravetas, folha, ele até passava na boca para ele se libertar, e ele desceu liberto do monte. Aí ele começou a servir a Deus, aí nós buscando a Deus. Ele já foi fazer o curso de teologia, ele já ficou firme, ele ficava em pé, ele glorificava, ele não parava. E aí eu fui vendo Deus fazer o milagre. Aí eu olhava, eu mesmo me impactava, falava, porque é o que Deus estava fazendo, né?
Aí quando ele ficou bem firme, eu tive depressão. Mas eu não falei pra ninguém, eu fiquei quieta porque eu falava assim, tudo que eu sentia, eu prendi e falava, Deus, eu não posso porque eu vou atrapalhar ele. E tudo que eu tô sentindo, eu vou atrapalhar ele. Se eu falar, eu vou atrapalhar ele. E o meu medo era atrapalhar ele, porque ele estava servindo a Deus. Eu falava, eu vou atrapalhar a sua obra. Então eu pensava que eu estava atrapalhando a obra de Deus. E eu não falava e fui ficando magra, passando muito mal. E aí eu comecei a orar, orava. Toda a água que eu ia beber, eu orava a Deus na água antes. Pedia para Deus, orava, me... Travou um pouquinho. Testemunho Glória a tremendo. Deus. Glória a Deus. Perfeito. Deus me curou, eu fiquei melhor, tudo. Aí depois pessoas muito próximas começou a ter. Aí eu curou da depressão. Aí eu comecei a ter uma ansiedade, um pânico, tudo eu tinha medo. Aí ele falava, vamos na igreja. Eu falava, eu com medo de sair de casa. Eu via por cima desse medo, falava, vamos pra igreja. Nós tem culto, vamos. E eu com medo de aquele pânico, parecia que ia acontecer alguma coisa. Eu dentro da igreja com pânico, aí ia pro monte com pânico, pra onde que nós ia. Um dia nós chegamos numa cruzada evangelística e um moço falou, você tá com uma cara tão assim de assustada? Eu falava, é. Aí eu comecei a querer disfarçar meu rosto, falei, as pessoas vão perceber. E aí Deus me curou, eu pedindo para Deus, Deus me curou, eu vencendo aquele medo que era para me deixar dentro de casa presa. Eu ia para a igreja, ia fazer a obra com ele, ia fazer visita, subia monte, ia para consagração, vencendo o medo no nome do Senhor Jesus, que eu falava, Deus, eu entrego na sua mão e me ajuda. Para não parar a obra na vida dele, que eu falava, senão vou atrapalhar. E aí nós fomos ficando firme, aí foi rápido, e Deus já tinha falado que ia ser rápido a obra, que através de nós muitas pessoas iam vir, muitas pessoas veio, porque pessoas até da macumba iam lá na porta da igreja atrás de nós para ajudar com a família, com o marido, com alguém, com o filho, porque viu o que Deus fez na nossa vida. E Aleluia. temos umas pessoas que servia o inimigo há 25 anos na macumba, se converteu através da nossa vida, do nosso testemunho, amigas que nós ajudou. Muita gente assim que também do charco, do lodo, que veio, que sempre pediu ajuda. E com o decorrer do tempo foi muito rápido, nós fazia a visita em todo lugar, nós não parava, todo mundo solicitava a visita, tanto da igreja como quem frequentava, como amigos da vida circular, que nós conhecemos muita gente. E aí aí ele foi ungido a diácono e depois evangelista, e eu também fui indo. E aí nós fazendo um culto de um amigo, na casa de um amigo dele de muitos anos, que tinha acabado de sair da cadeia, saiu convertido, lá na Vila Mira, enchendo de gente, aí fez um ponto de pregação, abriu a igreja lá. E aí nós ficamos dirigindo, fomos consagrados a pastores, ungidos a pastores, e foi aí essa trajetória. E no meio da trajetória, meus filhos, né, um casado já, que tem um filho de 7 anos, a outra, eles começaram a dar uns trabalhos, mas sabemos que o inimigo ele não vai ficar feliz. Né? E Deus sempre falando para mim, seus filhos são meus, sua família eu vou salvar, seus filhos. Deus sempre falando para mim. Quando chegou em outubro de 2019, meu filho se separou da mulher dele, ele tinha 25 anos. E aí ele ficou no mundo, né, nas gandaias, bebendo, baforando lança. E aí ele morreu no Natal, né, já era de madrugada, do dia 25 pro dia 26, baforando lança. E antes, um mês antes, assim, Deus vinha falando comigo que meus filhos ele ia salvar, que meus filhos era dele, que ele não ia perder nenhum. E um dia, dentro de um mês antes, algum dia eu pensei assim, Deus, eu lembrei, eu falei, eu aprontei muito. Eu nunca fui presa, nunca tomei tiro. Alguns amigos tomou tiro, alguns morreu. Algumas amigas foi presa, a outras morreu. Eu tive amiga também, que foi assassinada, que morreu. Outra ficou louca, foi presa, acabou a vida, tá assim, mandalilha. Muita coisa aconteceu. Eu falei, e eu nunca aconteceu nada. Eu vendi droga, eu fiz coisa errada. Eu falei,
eu roubei, eu era estelionatária, eu fiz muita coisa errada. Eu falei, nunca aconteceu nada comigo, assim, de castigo e tudo. É assim, nada forte também, né? Eu sei, eu tenho testemunho forte de tudo que eu vivenciei. Falei, o senhor não deixou morrer porque teve um amigo meu que fugiu da 45, foi um resgate. Ele morreu na minha casa, ele e o outro parceiro dele, uns que estavam no resgate tinham acabado de ir embora, a polícia matou dentro da minha casa, eu não morri porque Deus não deixou, porque eles entraram atirando, seguraram só meu filho que era menor, meu sobrinho, a minha filha uma tinha 2, a outra 1, meu esposo tinha acabado de ir preso, e aí o policial, ele veio atirando em mim, de frente para mim, não tinha como, no barraco, ele atirando com a 9mm, não tinha como errar também. E aí, só que as balas, quando chegavam na minha frente, fazia assim. E eu vi isso, eu Aleluia. vivenciei isso, que as Glória a balas todas... Deus. Quando a delegada Aleluia. viu, ela falou... Aí nisso, que ele estava atirando, as balas faziam assim, de frente, não tinha como. Não tinha como, só Deus mesmo faz isso. Aí minha Exatamente. filha de 2, a mulher de um deles estava na minha casa. Ela pegou minha filha de 1 mês para trás de mim, minha mãe também estava para trás de mim. Aí eu pensei ali que eu já ia morrer, eu falava, só pedi a misericórdia de Deus. E aí, quando a delegada viu que na mesma hora que ele estava fazendo isso, minha filha de 2 anos pulou no meu colo e falou, mãe, desesperada assim, ela pulou e as balas não vinham até nós, não vinha. Ele, sim, de frente, não tinha como. Aí a delegada falou, para que tem criança pequena. Tinha até atirador de elite que entrou lá. A Nossa. rua Meu encheu de Deus. polícia para cima e para baixo, porque foi um resgate, era coisa séria. E aí, Deus me livrou disso e de nós ficarmos presos ainda, porque nós podíamos ficar presos. Deus É. deu todo esse livramento Ô, para nós. pastora, a Thalita mandou uma pergunta aqui. Ela perguntou se o pai da pastora se tornou evangélico. Não, ele não se tornou, até hoje ele não é. Mas a minha mãe, Ah, ela é firme, eles são separados, mas minha mãe é firme com Jesus, ele não é. Mas eu creio, né, que assim como ele resgatou todos, ele vai resgatar ele também. E aí, meu filho, quando ele morreu, eu estava pensando isso e Deus falou assim, olha, eu não castigo ninguém. Eu não castigo ninguém e todos os nossos atos sempre têm consequência sim, a gente planta, a gente colhe. Aí ele falou, mas eu tenho obra e cada um passa uma prova diferente. E Deus estava no meu coração, que a minha era diferente. E aí quando ele morreu tudo na hora, é inaceitável, parece que Deus está naquele silêncio, só que Deus tinha falado comigo todo momento. Meu filho morreu de quarta para quinta. No domingo mesmo, Deus tinha falado muito, muito. Falou que estava trocando minha armadura, falou muita coisa. Só que no domingo ainda Deus falou assim, olha, os seus filhos são meus, eu te chamei como Moisés, continua, não para. Falou, eu vou trazer um dos seus para mim, eu vou salvar um dos teus. Eu pensei que era para a igreja, né? Ia fazer a obra e Uhum. tal. Aí ele falou, ainda essa semana, você não vai acreditar. E aí, falou, mas continua, falou comigo. Aí quando aconteceu com meu filho, isso apagou da minha mente, sim, que, né, é filho, então você não... E aí aconteceu e Deus falou comigo e depois Deus foi... Aconteceu que meu filho morreu baforando lança lá no baile funk, aonde fica jovens de todas as idades, né? O inimigo massacrando. E no É. mesmo dia que ele morreu uma moça de 14 anos, na esquina de frente que ele caiu, morto, ela também morreu. E aí eu vim orando também, Deus me incomodava muito acerca dos jovens. E aí eu fiquei abalada com a perca do meu filho, mas jamais tendo Deus como inimigo, Deus como não fez nada por nós, porque eu sei que ele fez muito, muito ele faz, e se minha petição não foi aceita, ele mandou consolo, ele sabe por quê, né? E Deus falou para mim também depois, que é porque um milagre meu, talvez, não é o dele, que ele falou que ele salva, que ele ama eu como ama meu filho. E assim, eu permaneço firme mesmo assim, porque eu sei que o meu Deus, o meu Redentor vive, né? Aleluia. E
talvez eu penso que eu perdi, mas Deus não perdeu, Ele ganha. Ele não perde uma causa. E para tudo há um para quê que só lá na frente que nós sabemos. E aí eu pensei assim, agora eu vou cair, porque eu perdi meu filho. Eu falei, de tudo que eu passei e suportei, eu falei, agora eu não vou aguentar, né? Mas Deus segurou firme na minha mão e não me deixou. E eu pedi a Deus, não me deixa apartar do Senhor, porque eu vejo que as pessoas se revoltam quando acontece alguma coisa, quando recebe um não de Deus, quando Deus não faz algo que nós queremos, planejamos. Eu falava, eu só pedia para Deus, Deus tem misericórdia, porque eu não sei, assim, eu não estou respondendo muito por mim, assim, com a minha força, ou, sabe? Mas eu sei que eu necessito do Senhor. Então só não larga da minha mão, não deixa eu me afastar do Senhor. Era a única coisa que eu pensava, porque eu sabia, só o Senhor que tem palavra de vida eterna, não tem como. E Deus me Glória a fortaleceu Deus. até aqui, né? Eu continuo firme nas promessas dele. Aleluia. E o milagre que ele fez, todos os milagres que ele fez, ele continua fazendo, né? Às vezes o milagre não vai ser aqui, o milagre é lá. Então, ele faz milagre na nossa vida sim, ainda que não seja da maneira que nós queremos, ele faz sim, ele muda história, ele traz existência onde não tem, ele muda o quadro, ele mudou meu esposo, ele pode contar o testemunho também, a minha irmã também. Eu conheço muita gente, tem a moça que está assistindo aí que ela tem vergonha, a Thalita, mas eu vi o testemunho dela, é forte o que Deus fez. E muita gente, uma amiga hoje, que a filha dela também foi um milagre, hoje o irmão dela foi, e assim, eu vejo Deus fazer milagre todos os dias nas nossas vidas. Ele muda. Aquele que alguém fala não tem jeito, esse tem jeito. Alguém fala, isso aí é causa perdida, não é uma causa que fala, essa causa já não dá, tem mais jeito. Tem jeito, sim. Aleluia. Tem jeito, porque Deus, ele muda história, ele muda o quadro. Ele não precisou da terra ser bonita para ele fazer a terra, porque a terra era sem forma e vazia. E ele fez a terra, ele criou nós, do nada ele trouxe a existência a nós. Então, se nós perseverar, clamar a Deus, buscar, ele muda a história da nossa vida. Pastora, a Sônia mandou uma pergunta aqui, perguntou se seu filho era cristão. Não, ele não era, ele era conhecedor, ele já tinha aceitado Jesus, assim, nunca se batizou também, mas ele era conhecedor. Ele conhecia a palavra. Pastora, vendo o seu testemunho aqui, cada vez mais me deixa mais feliz em acreditar cada vez mais no poder do Espírito Santo. Hoje em dia, o que acontece muito é que a gente quer limitar o poder de Deus. Então, muitos milagres que aconteciam antigamente estão em lugares isolados porque a gente quer controlar o poder do Criador. Ele não vai deixar de fazer. Ele vai continuar fazendo. Você só não vai ver, porque ele vai usar outra pessoa. E isso é muito forte. Em relação aos tiros, em relação ao profeta que te entregou a palavra no ponto de ônibus. Isto ainda existe hoje. E Jesus Cristo é vivo. Pastora, o seu filho, você somente devolveu para o dono dele. Você devolveu o teu filho para o Criador dele. Você devolveu o seu filho para quem deu a vida. E mesmo ele não sendo cristão, ele conhecia a palavra. Quando Deus livra, ele traz, ele não quer perder nenhum filho teu. E todos nós somos filhos de Jesus Cristo, do nosso Deus. Quando na cruz do Calvário morreu aqueles 2 ladrões, na realidade ele pediu para ser salvo, né? E no nosso entendimento, ser salvo, desceria da cruz e ficaria vivo. O que ele fez? Ele morreu. Mas para onde ele foi dali? Ele foi para a glória. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. E os jovens de hoje, é bom esse testemunho, vai ficar aí no YouTube, para que eles vejam realmente o que acontece. A vida do crime, a da prostituição, das drogas. Né? Não vale a pena. Não vale a pena. E nós estamos num tempo, pastora, nós estamos num tempo que, eu vou falar, nós estamos num tempo que muita coisa acontece na igreja que está contra o propósito de Deus.
Por quê? Vamos lá. Infelizmente, porque está focado em outra área. Tem coisas, tem crente que vale pelo que tem, se ele vale muito, ele vale muito. Se ele tem médio, ele vale médio. Se ele tem pouco, ele não vale nada. E infelizmente isso está acontecendo com muita frequência. E não é só dentro da igreja, não. É na nossa política, no nosso governo. Pessoas estão morrendo de fome. Pessoas estão chorando com... Eu vi um testemunho de um brother que ele fez um grupo aí para poder ajudar as pessoas. Ele falou que ele chegou numa casa de uma senhora que era piso de barro ainda. Foi a semana retrasada. Ele falou, Deus que te mandou aqui, porque eu não sabia nem o que eu ia dar para meus filhos à noite, porque eu não tenho mais o que comer. Então tá indo muito... A gente tem que prestar atenção no evangelho. Está acontecendo coisas para que a gente esqueça disso daí, ó. A gente está sendo manipulado pelo mal, muitas vezes, para esquecer do milagre de Deus. Aí quando alguém fala do milagre, fala, nossa, mas aconteceu isso? Como assim? A gente já se condicionou a não acreditar mais. Verdade. Olha que loucura! O Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que cura, o Deus que liberta, ele pode fazer o que ele quiser. Não, mas quando a gente ouve um testemunho maravilhoso e lindo desse, muita gente prefere, isso aí é conto de fadas, isso aí é uma história fictícia. Não é fictício. Jesus Cristo está vivo. E ele vai continuar operando, ele vai continuar fazendo. Verdade. Se não for através de mim, vai ser através do André. Se não for através do André, do Sandro, através da pastora. Se a gente não colocar a mão, ele vai usar outras pessoas, gente. Então a gente tem que continuar mesmo. Pastora, é isso. Glória a Deus. Gratidão pelo seu testemunho, pela sua presença. Inclusive, depois a gente vai conversar, entrar em contato também com seu marido, para ver o que a gente pode estar fazendo aí. Né? Tá bom. E é isso, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade que a pastora nos deu aí. Legal. Amém, eu que agradeço. Nós somos agente de milagre, né? Às vezes vai levar uma palavra e vai mudar uma história. Nós somos os agentes de milagres. Chega nessa casa que nem não tinha comida, é um milagre que Deus está realizando através de alguém. Então, existem milagres, às vezes coisas insignificantes que é um milagre, né? E porque vai mudar a história de alguém. Uma atitude nossa vai mudar a história de alguém. Esse é o evangelho. Esse Deus que nos salvou, ele quer salvar muita gente. Ô, Glória a pastor, Deus. a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele continua vindo para matar, tá? O diabo, ele não fica brincando, não. Ele Não faz brinca. as coisas sérias. Então, Verdade. eu penso da seguinte forma, é muito mais vantagem para o diabo matar uma pessoa que não é salva do que um salvo. Porque essa pessoa que não é salva, ele vai levar para ele. Você entendeu? Então, se você está ouvindo esse testemunho da pastora, procura Deus, procura o evangelho, porque o diabo tá ali, doido para te matar, para te levar para o inferno. Entendeu? Mas, uma André, pessoa que já é salva... Oi, pode falar. Mas sabe o que eu acho muito louco nisso tudo? Por isso que eu tô batendo nessa tecla, irmão. Deus falou comigo essa semana. Eu tô batendo nessa tecla, porque infelizmente estão trocando os valores. O que é de verdade tá ficando para trás e o que é enganoso tá ficando na frente, irmãos. Verdade. O que tá acontecendo muitas vezes, Sandro, é cobiça, é um ser melhor que o outro. Eu quero o dom da pastora, porque eu vi nossa, ela ora demais. Cada um foi criado único. Deus te deu um talento para você ser o que você é, da forma que você é. E o que está acontecendo, André? Muitas vezes a gente está achando que está salvo. Olha isso, é muito forte. Dentro da igreja, porque a gente está indo lá todo dia, sentando lá, batendo carteira. Mas às vezes a gente não está salvo. Porque às vezes a gente está acostumado a ir à igreja, mas muitas vezes aquele cara que não vai à igreja, ele faz muito mais, ele dá mais palavra. Olha, isso é muito forte, eu vou falar. Tem gente que não está indo à igreja, que não está frequentando o local, e ele dá mais testemunho do que o crente. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de autoridade, que a gente é o bambambam da situação, e não é assim que funciona. Nós somos todos iguais perante Deus. Isso que o André falou é verdade. Nós temos que procurar o mais rápido possível buscar o conhecimento da palavra de Deus e a graça
para que a gente não sofra aqui nessa terra. Porque a gente está buscando coisas, o mundo engana, o mundo é mentiroso, o mundo ele vai encher os teus olhos de ilusão, ele vai lubridiar você, ele vai colocar valores onde não existem valores, você vai trair, você vai enganar, você vai mentir, você vai ser subornado. Mas quando você larga tudo para o lado e fala, eis-me aqui, verdadeiramente eu quero seguir o evangelho. Ninguém está falando para você largar as coisas que você tem não, pelo amor de Deus. Mas isso é de dentro para fora. Deus vai te honrar com tudo que Ele prometeu. Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas antes de tudo isso, Ele quer a sua vida. A gente não fala aqui para te pôr medo, não. Eu estou falando isso até para quem vai assistir a live, gente. A gente não fala para pôr medo em vocês, não, gente. Tá? O evangelho não é através de medo, não. Mas é que a gente quer que você sinta esse amor maravilhoso que a gente sente todos os dias. Que a gente não chama Jesus Cristo somente a hora que a água aperta, sobe na canela. A gente chama Ele toda hora. A melhor coisa do mundo que tem. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho, André. Então é isso. É muita coisa acontecendo. Nos dias de hoje, Jesus Cristo está voltando, cara. E quando a gente fala Jesus Cristo está voltando, a pessoa não acredita. Mesma vez quando acredita num milagre poderoso desse. De você ver as balas entrar na tua cara e a bala cair como se fosse perder totalmente a física do mundo ali, do ar, de tudo. Você sabe o que é isso aí? É promessa de Deus. É promessa de Deus lá de trás. Ele tem promessa para todos nós, gente. Não dá tempo de perder tempo. O que a gente tem que fazer é falar de Deus mesmo, falar de Jesus Cristo. Eu quero agradecer aqui rapidinho, André, antes de entregar para vocês, a todos que estão no chat, tá? Eu quero agradecer a todos vocês por sempre estarem compartilhando, sempre estarem assistindo esse podcast. Como a gente sempre fala, isso aqui não é nada nosso, tá bom? Isso aqui são portas abertas para Cristo chegar até outras pessoas. Então eu agradeço por vocês estarem assistindo, estar compartilhando. Mostre para um amigo seu, eu não sei evangelizar. Pega um dos testemunhos que está lá, tem uma lista lá do podcast. Pega um que você acha que é conveniente para aquela pessoa e manda para ela assistir, cara. É no simples detalhe, Deus age na simplicidade. Deus age na humildade, na tranquilidade. Ele vai alcançar almas. Tá? E eu quero agradecer vocês todos pelas orações que vocês fizeram pelo podcast. Eu quero agradecer ontem que eu entrei na live do Guerreiro. Ele estava fazendo uma oração, ele estava online com outro brother lá. O brother estava fazendo oração, inclusive o Juninho estava lá, me cumprimentou, mas a internet estava ruim. Eu saí, né, depois de um tempo. Mas teve uma pessoa, né, a Sônia me falou que eles oraram pelo podcast, Sandro. Sabe? Legal. A Sônia ainda falou, foi uma oração linda. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É um pelo outro. É um pelo outro, irmãos. Não adianta tá bom pra mim. Hoje eu tô sossegado, então tá tranquilo. Tá pra você, mas você tá orando pelo aquele teu irmão que tá com você? Verdade. Tá orando? Não precisa mostrar pra ele o que você tá fazendo. Dobra o teu joelho, ora pra ele. Não pode parar em nós essa bênção. Por isso que esse podcast foi criado. Pra que a bênção continue. É isso aí, tamo junto, gente. Beijo no coração. Amém. Perfeito. Isso aí, André. Bom, eu queria só deixar um recado aqui. Depois essa live vai estar gravada, vai estar no nosso canal do YouTube. Vai estar em formato de áudio. Quem quiser mandar o áudio ou então acessar do Spotify, ele vai estar lá também, né? Para mandar para alguém. Vai estar também na nossa página do Facebook do Eu Sou o Podcast. E acabando aqui agora, já vai estar gravado também no Instagram, tá bom? Então, se você puder divulgar, se você puder mandar para alguém, se você sentir que de mandar para alguma pessoa, não perde tempo não. Manda esse testemunho ou manda os outros testemunhos, o que você sentir no coração para uma pessoa que vai ajudar bastante, tá bom? Tem alguma palavra aí, Sandro? Amém. Não. Só quero agradecer a pastora, seu testemunho tremendo, edificante. Muito bom, mano. Um abraço pro seu marido. A gente vai conversar com ele aí pra gente ver se consegue também ele dar o testemunho dele.
Eu creio, porque eu sei que vai salvar, vai alcançar vidas. Eu esqueci de Aleluia. falar, eu posso falar rapidamente? Só um Claro. À detalhe? vontade. Quando eu fui À na igreja, vontade. Deus falou que ia mudar minha história antes da meia-noite, foi através de um testemunho. O pastor estava contando que ele estava na igreja, tinha uma senhora, e Deus mandava ele abraçar ela e beijar, abraçar de um jeito que ela chorava, chorava, e ele falava, Deus, mas eu não vou falar nada para ela. E ela falava, ela chorava muito, e ele abraçava e beijava ela de um jeito. Aí falou assim, aí ele falou, eu vou para lá que eu tô constrangido, a senhora vai pensar o quê, né? Aí era uma senhora, aí ele falou assim, Deus falou para ela, só falar para ela assim, antes da meia-noite Deus muda a sua história. E antes da meia-noite Deus mudou a história dela, porque ele falou assim, antes da meia-noite Deus muda a sua história. Ela balançou a cabeça chorando, como se não desse. Ele sentou na tribuna, que ele foi pregar nessa igreja, ele sentou na tribuna e ficou lá. Daqui a pouco, quando foi no final do culto, ela vem com um moço que entrou na igreja todo sujo, maltrapilho. Ela entrou com a mão dada e falou, pastor, antes da meia-noite Deus mudou minha história. Esse meu filho era viciado, ele sumiu no mundo, eu não tinha notícias dele. Aleluia. E eu não sabia onde ele andava, ele também não sabia de mim. Aí ele falou, o pastor chorando, ele falou, eu quero esse Deus da minha mãe, porque eu estava lá debaixo de uma ponte, num lugar, eu nunca mais tinha notícia da minha família, nem de ninguém, usuário, né, de rua, e ele falou que, de repente, ele falou, Deus da minha mãe. Aí falou assim, eu quero a vida da minha mãe, eu quero o Senhor na minha vida. Ele falou que uma luz automaticamente desceu sobre ele, essa luz guiou ele até a igreja onde a mãe dele estava, no lugar que a mãe dele estava. Aleluia. E Deus mudou Olha a aí, história ó. dela antes da meia-noite. E foi esse testemunho que me impactou. E aí eu falei assim, comigo não vai acontecer. Aí Deus foi e falou, antes da meia-noite eu vou mudar a sua história. E o testemunho muda a vida de alguém, sim, porque nós começamos a acreditar que o Deus que operou ontem, opera hoje, opera amanhã, e ele sempre vai operar. E é só nós Aleluia. acreditar e confiar. E querer esse Deus, não é só os moleques, querer esse Deus para ele reger nossa vida, porque aí ele muda realmente a nossa vida. Ele sempre tem o melhor. Vale a pena Aleluia. renunciar. Glória a Que meu irmão Deus. estava falando, nós temos que buscar a salvação. Isso, porque vale a pena renunciar ao pecado. Ele é gostoso na hora, mas ele traz terríveis consequências. Mas Deus não, Deus tem o melhor para nós. Jesus. Amém? Nossa, Gente, pastora, obrigada. de verdade, viu? Olha, de verdade. É desse Perfeito. Deus aí que nós estamos falando, povo. Isso, É desse desse Deus Deus. aí que a gente está falando. É o Deus que traz pessoas que sumiram. É o Deus que cura Isso. câncer, lepra, a AIDS, que cura o que ele quiser. O Deus que criou Verdade. Gênesis 1. Gênesis 1, o que está escrito em Gênesis 1? Ele fez o quê? E em princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Quem é o princípio? Dos princípios. Deus, brother. O cara criou tudo. Ele não vai tirar uma doença, uma febre, que para ele é uma febre, um câncer, é uma febre. Ah, mas gente pode assistir aqui a medicina. Não, o que é isso que vocês estão falando? A gente não vive na carne, irmão, não me leve a mal. A gente leva tudo pro lado espiritual. Se a gente não aguenta aqui, nós leva pro lado espiritual, porque no lado espiritual quem vai por nós é Deus. Quem rege a nossa cabeça é o grandão lá, o nosso Deus. Meu, pastora, de verdade, é muito bom ter a oportunidade, sabe, de ouvir esses testemunhos. Verdade. Coisas acontecem, gente. Deus não é o Deus da gente, não me leve a mal, me perdoem até a palavra, mas Deus não é o Deus medíocre. Deus não é o Deus mediano. Deus, ele resolve, ele conclui. Deus não é o Deus só da gente falar, poxa, Verdade. pôr a Bíblia debaixo do sovaco e falar, agora eu vou na igreja lá sentar na cadeira, espero 1h30 e vou para minha casa que tá tudo resolvido. Negativo. Eu vou te falar um negócio, ó, pesado aqui. Lá é o menores dos problemas, tá bom? É um lugar ótimo de ir, nós temos que ir mesmo, adoro a igreja que eu frequento e vou mesmo, comunhão com os irmãos. Mas lá é o menores dos problemas. Na rua é a diferença. É o seu testemunho e como você vai lidar com o mal que te assola todo dia aí, ó. Glória a Deus, velho. Amém. Quando meu esposo for contar, eu vou falar para ele contar do meu filho, que é o dele, o primogênito dele, que eu já contei, né? Esqueci dessa parte. Aí ele conta o que Deus fez também. Deus também operou milagre. Eita Deus, eita Deus, aleluia. Esse aí é, glória a Deus, eu gosto assim, irmão. Canela de fogo, brother. Canela de fogo, irmão. É. Ô, pastora, é verdade, eu gosto, pastor, eu gosto.
Às vezes a gente está procurando nos lugares mais lindos, com ouro, com prata, aquelas igrejas de 400 mil metros quadrados. Aí Deus fala com você dentro do banheiro com 4 pessoas, num espaço do tamanho de um banheiro. Verdade. Verdade. Ele vai falar, Deus, meu, Jesus Cristo veio em cima do quê, gente? De um cavalo branco, pintado, com couro, jaqueta de couro, óculos escuros, todo bonitão, cabelo com gel, veio. Jesus Cristo veio em cima de uma jumbenta, brother. Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. Simples assim. Jesus Cristo não é negociável, brother. E não é por medo, André e Sandro. Pastora, não é por medo, não. A pastora sabe do que eu tô falando, o André, os meninos sabem, o pessoal do chat sabe. É porque é muito gostoso sentir a presença de Deus a todo momento. Verdade. E não é tipo assim, chega uma hora que você vai orar, você fala, nossa, eu vou ter que orar 3 vezes ao dia. Não. Esquece isso aí, brother. Você percebe quando você vê que você está em espírito de oração a todo momento. Às vezes você está trabalhando no meio do seu trabalho, você está lá, glória a Deus, aleluia, em alto bom som, o pessoal fala, ô, o que está acontecendo? É isso mesmo. Entendeu? Automaticamente você já se sente dentro do carro, você já chama a presença de Deus para sentar do teu lado. O pastor da igreja que eu frequento, ele fala assim, ó. O pastor da igreja que eu frequento, ele fala assim, que quando ele entra no carro, ele chama Jesus Cristo, fica à vontade no meu carro. Ele limpa o assento do lado, se tiver alguma coisa, e ele puxa o cinto de segurança e coloca o cinto de segurança. Ah, mas Jesus Cristo precisa de cinto, bonitão. É o jeito que ele encontra. É o jeito que ele sente ali, que ele fala, meu, ele tá comigo aqui. É o carinho dele. Verdade. Como se fosse um filho. Eu quero cuidar, ele não cuida de mim, também quero cuidar. Cuidar da obra, cuidar dos membros, cuidar dos jovens. Você imagina a responsabilidade de um pastor, cara. Entendeu? É muita responsabilidade, mas é muito gratificante. Que nem o Juninho tá falando aí, ó. A todo momento o Juninho tá na live falando da pastora, falando da pastora. Ele é benção demais. Ele é presente de Deus também. Deus fez na vida dele. Assim, é um presente de Deus olhar para ele hoje e ver a maravilha de Deus. Ele falou agora aí, ó, no chat, ele falou, eu sou o 6º filho. Ele é o 6º filho. É meu filhão. Nossa. Pastora, gratidão, sabe? Deus abençoe. Eu que agradeço. Esse culto de hoje, essa live, esse culto, foi maravilhoso, sabe? Amém. Esse testemunho, o que for, cara, falando de Jesus Cristo, qualquer nome vale a pena. Eu tô muito feliz, eu tô muito, assim, também. Nossa, eu tô muito contente, cara, porque a oportunidade que a pastora falou, nunca ninguém pode falar que um outro não vai ser salvo. Porque hoje nós não estamos aqui, a pastora deixou esse ponto de interrogação. Nós não estamos aqui perguntando, nós estamos aqui. Um dia ele olhou por nós, ele vai olhar por cada um. Verdade. Pastora, você pode nos dar a honra de fazer uma oração agora, né, para a gente finalizar esse chat, esse podcast aqui? Posso sim. Vamos orar? Vamos. Você em casa também vamos orar, agradecer a Deus, né? Que nós só temos a agradecer, né? Vamos agradecer por todos os benefícios que Ele nos fez e ainda vai nos fazer, né? Verdade. Soberano e altíssimo Deus, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, santo, fiel, verdadeiro, justo, Deus poderoso, Pai. Nós entramos mais uma vez em sua presença, Senhor, para agradecer pela vida de cada um que aqui está, Senhor, pela vida de cada um que está assistindo, aqueles que não puderam, que ainda vão assistir também, Senhor, pela vida do teu filho que disponibiliza, Pai, fazer esse trabalho, ó Pai, um trabalho a qual não ganha nada aqui, ó Pai, em espécie, mas ganha por reino, Deus. E esse é o nosso trabalho, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Deus, abençoa seus filhos, abençoa esse trabalho da mão deles, Senhor, abençoa cada um, Senhor, abençoa a nossa noite, nossa semana, nosso mês. Deus, alcança vidas através desse canal de bênção, essa arma poderosa na sua mão, Senhor. Vem expandir esse trabalho, Senhor, para que muitas almas sejam alcançadas, Senhor, para que eles venham ver a sua glória, Senhor, conhecer a Ti, saber que só o Senhor é Deus. Deus, alcança cada coração nessa noite, a cada mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda o quadro, muda a história, muda o diagnóstico, Deus. Pai, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Eu agradeço, Senhor, por todos os benefícios que nos tem feito. Eu agradeço, Senhor, por tudo que nos fez e ainda há de nos fazer, Senhor.
Deus, eu agradeço, Senhor, por tu ter nos alcançado, Senhor. Com Aleluia. as tuas mãos fortes nos segurado, Senhor, em tua presença, Senhor. Não aparta de nós o teu espírito. Necessitamos da tua presença, Senhor. Eu agradeço. Eu agradeço Aleluia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus, Show de amém. bola, velho. Amém. Show de bola. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Até Deus a abençoe próxima. vocês e obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Gratidão, Obrigado, gente. pastora. Abençoe Até a vocês, próxima. Tchau, tchau. o trabalho da mão de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.